Vamos que vamos, acentuação gráfica, temos muito a dizer, felizmente ou infelizmente. Vai depender do seu julgamento. Agora, aquele que quer realmente aprender gramática não pode ficar de preguicinha, buscando resuminho, esqueminha, bisuzinho, diquinha, beleza? Às vezes, cara, o bizu, o resumo, a dica e tal, o esqueminha, às vezes isso funciona, mas às vezes não funciona. Às vezes as bancas gostam de ser detalhistas, polêmicas. Então a gente precisa ser também detalhista e conhecer as polêmicas. Infelizmente ou felizmente. Infelizmente, para aqueles que odeiam a gramática, odeiam o português. E, felizmente, para aqueles que não querem nem saber de odiar, guardam um sentimento de ódio lá no baú, estuda a coisa com vontade e quando o cara aprova, o cara mata e corre para o abraço. Eu quero que você seja assim, beleza? Sem medo, vamos encarar o curso de gramática completo, com vontade, e toda vez que eu te der uma dica, um detalhezinho, anota essa parada, beleza? Anota, porque é o que pode cair na sua prova, porque cai frequentemente, beleza? Fica ligado. Vamos que vamos. Olho na telinha. Regras de acentuação. Regras de acentuação. Veremos agora regras especiais. Por que especiais? Porque elas são diferentes daquelas regras básicas que a gente viu das monossílabas tônicas, das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas. Beleza? É por isso que a gente chama de regras especiais, porque elas fogem daquelas regrinhas básicas. Tá certo? Atenção na primeira regra especial, hiatos e iu. Saúde, saída, balaústre, faísca, Piauí. Guarde rainha e chita para depois. Vamos nos ater a estas palavras. Saúde, saída, balaústre, faísca e Piauí. Observe que o A com U são vogais separadas, por isso que a gente chama de hiato. O A com I são vogais separadas, em sílabas diferentes, por isso que a gente chama de hiato. A mesma coisa aqui, ó, vogal separada de vogal, sílabas diferentes, hiato. A mesma coisa aqui, e aqui tem um detalhezinho que eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Então todo mundo já lembrou o que é hiato? Ok. Hiato é quando uma vogal está separada de outra vogal em sílabas diferentes. Aí, as regras de acentuação gráfica a respeito de hiatos diz o seguinte, ou dizem o seguinte: quando houver hiatos formados por I e por U, e esses hiatos com I e U, tais letras forem tônicas, o que a gente faz? A gente acentua tal letra. Então, a segunda letra do hiato, formado por I e por U, a segunda letra do hiato, formado por I e por U, se tais letras I e U forem tônicas, a gente acentua. Por isso que saúde é acentuado. Por que é acentuado? Por causa da regra dos hiatos tônicos I e U. E é assim que cai na prova. O cara coloca a palavra saúde e pergunta qual é a regra. Você tem que saber. Regra dos hiatos tônicos I e U. Saída. Regra dos hiatos tônicos I e U. Se é hiato, é tônico, e a letra I, eu acentuo. Saída é acentuado por isso. Agora, eu posso acentuar o I e U formando um hiato, mesmo se esse I e se esse U vier seguido de S na mesma sílaba? Sim, sem problema nenhum. Então, acentue e corra para o abraço. A mesma coisa é faísca. Eu tenho aqui um hiato, a letra I está seguido de S. Independentemente disso,
O hiato é tônico, o I é tônico, eu acentuo a criança. Piauí. E agora, hein? O que acontece em Piauí é o seguinte. Observe que Piauí, a sílaba tônica é esse I aqui. Só que esse U aqui é uma semivogal. Semivogal separada de vogal é um falso hiato. Mas mesmo assim, as regras de acentuação sobre os hiatos tônicos I e U dizem que, mesmo quando houver um falso hiato, ainda assim nós vamos acentuar o I ou o U. Beleza? Tranquilo? Cuidado então com os falsos hiatos como Piauí. Beleza? Tranquilo? Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Tuiuiu. Não tem aquele passarinho? Tuiuiu? Então, ó, tuiuiu. Por que eu acentuo esse U? Porque eu tenho aqui o que a gente chama de falso hiato. Eu tenho uma semivogal separada de uma vogal. Então, eu acentuo o U tônico dentro aí desse falso hiato. Beleza? Então, você vai acentuar o I e o U quando eles forem tônicos, estiverem formando um hiato, segunda letra do hiato. Seguido ou não de S, tem algum problema acentuar? Problema nenhum, pode acentuar e seja feliz. E quando tiver um falso hiato, eu acentuo o I e o U, a segunda letra do hiato, I e U, acentuo? Acentuo sem problema nenhum. Essa questão do falso hiato, em Tuiuiu e Piauí, eu estou falando aqui para facilitar a sua vida, beleza? Para você ficar sabendo que existe a acentuação mesmo com falso hiato, ou seja, semivogal separada de vogal. Agora, por que eu não acentuo rainha? Por que eu não acentuo rainha nem xiita? Porque os gramáticos dizem o seguinte, quando o I vier seguido de NH, o I tem um som nasal. E aí, se ele não tem um som agudo, e sim um som nasal, ele não pode ser acentuado com acento agudo. Então, toda vez que o I tiver seguido de NH, como ladainha, campainha, tabuinha, tainha, rainha, toda vez que você tiver o I seguido de NH, você não acentua, beleza? Show de bola. Os gramáticos dizem também o seguinte, quando houver a repetição de uma vogal, como em xiita, você não vai acentuar o segundo I. Ah, mas o segundo I é tônico, Pestana, e está formando um hiato. Por que eu não acentuo? Porque os gramáticos dizem que quando houver repetição de vogal, você não acentua nem o I, nem o U. E ponto final, não acentua. Beleza? Decoreba, vai ter que decorar. Não esqueça isso, caso caia a palavra xiita na prova. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Agora deixa eu te falar uma parada. E se fosse, por exemplo, essa palavra aqui, quer ver, ó? Este lugar é friíssimo. Teria acento? Vamos separar a sílaba de friíssimo? Fica assim. Friíssimo. Beleza? O I aqui, segunda vogal do hiato, não é isso? Vogal separado de vogal. O I aqui está seguido de S, eu acentuo. Por que eu acentuo? Se você acabou de falar, Pestana, que quando eu tenho vogais repetidas, uma do lado da outra, eu não acentuo. Porque nesse caso, meu nobre, eu não sei se você se lembra, mas todas as proparoxítonas são acentuadas. E friíssimo é uma proparoxítona. Ah, então você quer dizer que as proparoxítonas, a regra das proparoxítonas sobrepõe a regra dos hiatos tônicos? Sim. Então, mesmo quando houver repetição de I e a palavra for proparoxítona, acentuo? Sim. Por isso que friíssimo é acentuado.
porque é um vocábulo proparoxítono, beleza? E aí você ignora o fato de ter II, uma letra do lado da outra, uma vogal do lado da outra. Brincadeira, né, cara? Sempre tem uma pegadinha do malandro. E o cara pode brincar contigo na prova com isso. Mas você não vai deixar ele brincar, porque aqui nós é selva, irmão. Continuando, vamos lá. NRO, que parada é essa de NRO? NRO é a nova reforma ortográfica. A nova reforma ortográfica diz que algumas palavras com falsos hiatos perderam acento. Vamos ver? Vamos lá. Feiura perdeu acento. Bocaiúva perdeu acento. Sauípe perdeu acento. Por quê? Por que o U e o I não são mais acentuados? Os gramáticos dizem o seguinte, ou melhor, o novo acordo ortográfico, a nova reforma ortográfica, diz o seguinte. Quando eu tenho um ditongo antes do I ou do U, observe, fei, esse EI é um ditongo. Bocaiúva, esse A é um ditongo. Sauípe, esse AU é um ditongo. Toda vez que houver um ditongo decrescente, o que é um ditongo decrescente? Um ditongo decrescente é uma vogal seguida de uma semivogal. O E, aqui em feiura, é uma vogal e o I é uma semivogal. Em bocaiúva, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Em sauípe, o AU é um ditongo, né? Em que esse A é uma vogal e esse U uma semivogal. Portanto, em feiura, bocaiúva e sauípe, nós temos ditongos decrescentes. E quando há um ditongo decrescente antes do I ou do U, como por exemplo em feiura, bocaiúva e sauípe, quando há um ditongo decrescente, a nova reforma ortográfica diz o acento foi eliminado. O acento foi eliminado depois de ditongo decrescente, formado, né, por vogal mais semivogal, como eu já expliquei para você. Só que olha para mim rapidinho. Como nem tudo são flores nessa vida, a nova reforma ortográfica diz assim, os acentos de I e de U antecedidos por ditongos decrescentes, como a gente viu, foram eliminados. Só que, se a palavra for formada por um ditongo crescente seguido de I ou de U, aí o acento se mantém. Olha que maldade. Quer ver isso? Olha na telinha, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou usar esse espaço aqui de cima só para ilustrar para você. Guaíra. Guaíra. Não é assim que a gente separaria as sílabas? Show de bola. Observe que o U é uma semivogal e o A é uma vogal. Se eu tenho uma semivogal mais uma vogal, eu tenho um ditongo decrescente, como a gente viu aqui embaixo? Em feiura, bocaiúva e sauípe? Claro que não. Aqui, semivogal mais vogal, nós temos um ditongo crescente e não um ditongo decrescente. Nesse caso, o que a nova reforma ortográfica diz? A nova reforma ortográfica diz que o acento se mantém. Meu Deus do céu, Pestana, esses caras são malucos. Como é que eles ensinam uma parada
em que o ditongo decrescente não pode e o ditongo crescente pode. Qual é a lógica disso? Cara, o pior é que até tem lógica. Até faz sentido. Qual é a lógica? A lógica deles é o seguinte. A lógica deles é, como por exemplo, em Piauí. Em Piauí, eu tenho um falso hiato. Lembra que eu expliquei para você? Que eu tenho aqui o U, semivogal, separada da vogal. Eu tenho um falso hiato e por isso eu acentuo a palavra. Nas palavras feiura, bocaiúva e sauípe, eu também tenho um falso hiato. E por isso os acentos se perderam. Ah, mas por que em Piauí também o acento não se perdeu, Pestana? O acento não se perdeu em Piauí porque essa palavra aqui não é paroxítona. É uma palavra oxítona. Caraca, não acredito, cara, que esses caras fizeram isso. Então, só no caso das oxítonas é que vai ter o acento? Sim, só no caso das oxítonas. Porra, mas esses caras são malucos, Pestana? Por que só nas oxítonas isso vai acontecer e nas paroxítonas não? Meu camarada, não sou eu que faço as regras. Agora, a lógica que eu estava falando, né? A lógica de Guaíra ter acento é porque se em Guaíra eu tenho uma vogal A separada de uma vogal I, eu tenho um hiato de fato e não um falso hiato. É por isso que o acento se mantém. Aí você me pergunta, pô, mas por que eles não estenderam essa regra para as oxítonas também, Pestana? Meu camarada, não sei dizer o porquê e eles também não explicam. Olha para mim de novo, se liga só. Parceiro, eu falei a regra dos hiatos e você entendeu. Eu falei sobre a nova reforma ortográfica e você entendeu. Sobre as polêmicas da nova reforma ortográfica, eu também falei, mas não convenci. Sabe por que não convencia? Porque o próprio documento não convence ninguém. O próprio documento é polêmico. Vou ficar me estendendo falando sobre as polêmicas da nova reforma? Claro que não. Nem eu, nem você estamos interessados nisso. A nossa intenção é acertar uma questão na prova. Então, de acordo com a regra dos hiatos, quando o I e o U formarem o hiato e forem a segunda letra do hiato e forem tônicos, eu acentuo. Acabou. É isso que o cara quer de você na prova. E a nova reforma ortográfica? Se o cara trabalhar, aí, meu camarada, depois de ditongo decrescente, se a palavra for paroxítono, perdeu o acento. Beleza? Tranquilo? E se a palavra tiver um ditongo crescente seguido do I ou do U? Ou melhor, antecedendo o I e o U. Aí você continua mantendo o acento, como por exemplo na palavra Guaíra. Beleza? Se você achou isso complicadinho, relaxa. Sabe o que você vai fazer? Você vai respirar, dar um pause, voltar e ouvir de novo o que eu te disse. Tá certo? Até você absorver essa informação. Porque são tantos detalhezinhos, de acordo com a nova ortografia, que a gente precisa às vezes repetir, ler, reler, ouvir, reouvir, até absorver a informação. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando a brincadeira. Vamos lá, olho na telinha. Tem mais regras especiais. Regras dos ditongos abertos EI, EL e OI. Regras dos ditongos abertos EI, EL e OI. Céu, mês, góis, ideia, apoio, troféu, herói. Os gramáticos dizem o seguinte: nós acentuamos todos os ditongos abertos EI, EL e OI. Por isso que céu, mês, góis, ideia, apoio, troféu, herói são formas corretas. Só que de acordo com a nova reforma ortográfica, quando a palavra for paroxítona, como ideia, Coreia,
jiboia, paranoia. Quando houver palavras paroxítonas com esses ditongos abertos, o acento irá cair. Então, ideia, de acordo com a nova ortografia, sem acento. Coreia, de acordo com a nova ortografia, sem acento. Jiboia, de acordo com a nova ortografia, sem acento. Paranoia, de acordo com a nova ortografia, sem acento. Por que você colocou aqui Meyer e Destroyer, Pestana? Porque Meyer e Destroyer, apesar de serem paroxítonas, com ditongos abertos EI e OI, elas são paroxítonas terminadas em R. E aí, os gramáticos, ou melhor, o novo acordo ortográfico diz que tais palavras paroxítonas terminadas em R continuam com acento. Vê se pode isso, cara. Pelo amor de Deus. Por que não tira logo o acento? Sim, todas as palavras paroxítonas, de acordo com a nova ortografia, o acento caiu. Por que não tira logo de Meyer de Destroyer? Aí os caras dizem, não, mas é uma paroxítona terminada em R. Por isso o acento se mantém. Porra, pelo amor de Deus, quem está interessado nisso, né? Em vez de os caras simplificarem, eles complicam a nossa vida. Então, meu camarada, é o seguinte. Céu, mês, góis. São paroxítonos? Não? Então deixa o acento quieto. Agora, ideia. Ideia paroxítona? Como a gente viu, perdeu o acento. Apoio. É uma palavra paroxítona? É. O que houve com o acento? De acordo com a nova reforma ortográfica, fica como? Apoio sem acento. E aí você vai me perguntar assim, pô, mas eu não vou confundir apoio com apoio? Vai depender do contexto, vai depender da frase em que a palavra se encontrar. Se for um verbo, é apoio. Se for um substantivo, é apoio. Beleza? Ainda tem isso, né? Tem que ficar de olho nisso. Troféu. Troféu é uma oxítono, acentua, não é paroxítono. Herói, acentua, é uma oxítona, pô, não é uma paroxítona. Pestana, mas se fosse, por exemplo, heróico? De acordo com a nova ortografia, como heróico é uma palavra paroxítona, o que aconteceu com o acento? De acordo com a nova reforma ortográfica, o que houve? Game over no acento. Beleza? Show de bola. Por ser uma palavra paroxítona. Cuidado com Meyer e Destroyer, que ainda tem acento. Meyer é um bairro do Rio de Janeiro, tá, galera? E Destroyer acho que é um objeto usado em guerra, alguma coisa assim. Eu não estou me recordando agora, mas eu acho que é isso. Acho que é isso, é um objeto usado em guerra, Destroyer, alguma coisa assim. Bom, de qualquer maneira, paroxítonas terminadas em R, mesmo com ditongos abertos, os acentos se mantêm. Continuando. Encontros o e em. Quando você tiver o e em, você acentua. Só que, de acordo com a nova reforma ortográfica, o acento foi banido. Mas vamos lá, vamos ver. Enjoo, acentua. Voo, acentua. Por quê? Porque apresenta o. O. Antevém. Por que eu acentuo? Porque a palavra apresenta em. Releem, creem. Olha aí, ó. Em, deem, em. Então, quando eu tenho em, nos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados, eu acentuo. Aí vem a nova reforma ortográfica e diz: todos os acentos de o e em caíram. Abençoo. O que aconteceu? Não tem mais acento. Prevêem. O que aconteceu? Não tem mais acento. De acordo com a nova reforma ortográfica. Resumindo, os encontros o e em, que antigamente tinham acento, faltou colocar o acento aqui, né, no não tem mais de acordo com a nova ortografia. Beleza? Lembrando, a nova ortografia só vai valer, de acordo com a Dilma, dia
31 de dezembro de 2015. Será que vai valer mesmo ou eles vão prorrogar de novo? Boa pergunta. Continuando. Acentos diferenciais. De acordo com a nova reforma ortográfica, as palavras que antigamente eram acentuadas para diferenciar de outras bastante semelhantes, perderam os acentos. Algumas palavras. Por exemplo, para verbo tinha o acento agudo para diferenciar de para preposição. Hoje, tanto para verbo quanto para preposição não tem mais acento. Pela era o verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela. Então, tanto pelo quanto pela tinham acentos agudos para diferenciar das preposições, ou melhor, do substantivo pelo, do substantivo pelo não, da contração por mais o, que seria por mais o igual a pelo. Beleza? De acordo com a gramática atual, quando eu tenho por mais o, equivale a pelo. Então usava-se pelo para diferenciar de pelo. E usava-se pela para diferenciar de por mais a, que seria pela. De acordo com a nova ortografia, o que aconteceu? Tanto com pelo, pela, verbos, quanto com pela, pelo, contração de por mais a ou por mais o. Os acentos foram eliminados. O mesmo aconteceu com pelo, substantivo, né? Cabelo, pelinho do braço, pelo. E a contração por mais o, pelo. A palavra pelo, substantivo pelo, não tem mais acento para diferenciar de pelo, preposição por mais o. Por mais o, pelo, né? E aí não tem mais acento de acordo com a nova ortografia. Polo, para diferenciar de polo, uma forma arcaica de contração, não tem mais acento. Beleza. Acabou, não tem mais acento. Nenhuma dessas palavras. Ah, mas a pronúncia polo, mesmo sem acento eu vou pronunciar polo? Com certeza. Todas as palavras você vai continuar pronunciando da maneira como eram. Você não vai passar a falar estreia porque não tem mais acento em estreia. Claro que não, você vai continuar falando estreia. Mas na hora de escrever, você simplesmente vai tirar o acento. Pera, fruta. E pera, contração arcaica. De acordo com a nova ortografia, pera, fruta, não tem mais acento, igual a contração arcaica pera. Beleza? Tranquilo? Então não tem mais acento. Acabou. O mesmo vale, eu não coloquei aqui no material, mas vou colocar agora. O mesmo vale para coa, verbo, e a preposição arcaica. E a preposição arcaica, contração arcaica coa. Antigamente, coa, verbo, tinha acento. E hoje? Tem ou não tem acento, Pestana? Eu coo, tu coas, ele coa. Não tem mais acento, acabou. Game over para o acento de coa, do verbo coar. Beleza? Show de bola. Agora, vamos lá. Não some o acento diferencial em por, verbo, e por, preposição. Então, o por, verbo, continua com acento. E o por, preposição, sem acento. Também não mudou o pode, pretérito perfeito do indicativo, para diferenciar de pode, presente do indicativo. Também não houve alteração. O acento diferencial não se perdeu, não sumiu. Tá claro isso? Então, cuidado com algumas palavras que perderam acento e essas duas aqui que não perderam o acento. Beleza? Esses dois pares de por, verbo, por preposição, pode, verbo no passado, pode, verbo no presente. Cuidado com essas mudanças de acordo com a nova ortografia. Na aula que vem, eu vou falar sobre mais acentos diferenciais e a gente vai fazer uma questãozinha para ilustrar a acentuação gráfica. Beleza? Olha para mim rapidinho, se liga só. Vou parar por aqui para não estourar o tempo. Aí na aula que vem a gente continua nessa batida. Beleza?
Brasil!